Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Foi o filósofo Hegel que começou com tudo. Foi ele quem abriu a porta para a linha do desespero, que culminou no abandono da verdade com base na antítese, relacionada com a ideia de causa e efeito. Diferente disto, ele propôs uma tese, opondo-se a ela uma antítese, sendo que a resposta ao relacionamento das duas não é um movimento horizontal de causa e efeito, mas de síntese. O conceito de pensamento dialético se baseia nessa ideia, e ele foi crucial para o marxismo. Hegel removeu a linha reta do pensamento anterior, substituindo-a por um triângulo. Assim, todas as posições possíveis são relativizadas. Apesar de tudo, o próprio Hegel nunca se colocou abaixo da linha do desespero. Kierkegaard foi o primeiro abaixo da linha. Com Kierkegaard, o existencialismo foi dividido entre secular e religioso. Kierkegaard apareceu com a ideia de salto de fé, que era um ato irracional, separando assim a fé da razão. Kierkegaard disse que ninguém pode chegar à síntese pela razão, mas por um salto de fé, e ele exemplifica isso com a história de Abraão, levando seu filho Isaque para sacrificá-lo. Kierkegaard parece não ter lido a Bíblia de maneira suficientemente cuidadosa, pois antes de Abraão ter solicitado a tomar as providências para o sacrifício de Isaque, o qual Deus não permitiu que fosse consumado, ele havia recebido muitas outras revelações proposicionais de Deus. Ele tinha visto a Deus. Deus havia cumprido suas promessas para ele. Em suma, as palavras de Deus estavam, naquele momento, no contexto da forte razão de Abraão, em saber que Deus não apenas existia, mas que também era totalmente confiável. A atitude de Abraão está longe de ser um salto de fé alheio à racionalidade. Assim, no andar de cima da linha ficaria a fé, que seria otimista, ilógica e irracional, que estaria ligado à experiência existencial, final ou de primeira ordem. E no andar de baixo, o racional e lógico, que levaria a um pessimismo e estaria ligado apenas a particularidades e a visão do homem como uma máquina. O suíço Karl Jaspers destacava grandemente a necessidade de o homem esperar por uma experiência final, não racional, a qual, segundo ele, daria sentido à vida. Porém, não é possível comunicar o conteúdo relativo à experiência. O francês Jean-Paul Sartre dizia que vivemos em um universo absurdo. No entanto, você pode tentar se justificar a si mesmo por um ato de vontade. Não importa em que sentido você haja, contanto que haja. Não importa se você ajuda uma senhora a atravessar a rua ou a atropelar com o carro. O importante é que haja. Assim você se justificará. Mas nem mesmo Sartre e outros como Camus conseguiram viver na prática desta forma. Já para o alemão Heidegger, há dois períodos distintos em sua vida. Um até os 70 anos de idade e o outro daí para frente.
ele chegou à mesma conclusão que Sartre sobre a necessidade de justificação, mas não por um ato de vontade, e sim por um sentimento impreciso de temor, que seria diferente de medo. O medo teria um objeto, o temor não. A justificação ocorre por um sentimento de temor de algo que está além da compreensão, um pressentimento, nada mais. Em certa época no mundo anglo-saxão, surgiu uma antifilosofia conhecida como filosofia da definição. Diz que, sob hipótese alguma, pode-se dar um passo sem antes definir racional e, logicamente, os termos que estão em jogo. Jamais se deve ir além do que pode ser definido de forma precisa. Parece até interessante, mas o que não se leva em conta nas definições tão rigorosas dos conceitos é o seu sentido e propósito. Até Kant, a filosofia clássica consistia em duas partes. É claro que ela tratava dos detalhes. Acontece que esses detalhes tinham de ser colocados dentro de um sistema que, de acordo com o que eles supunham, seria capaz de conter todo o conhecimento e toda a vida. Já a filosofia da definição trata exclusivamente dos detalhes. Ela não reivindica ser um sistema. Nesse sentido, em comparação com a filosofia clássica, trata-se de uma antifilosofia. Nela, a linguagem não é vista como algo que remete aos valores, nem aos fatos, mas tão somente à linguagem. Outro ponto é que nesta filosofia utiliza-se do salto de fé, que consiste na aceitação de um novo misticismo. Deveria conceber uma nova definição de divino, livre de todas as conotações com seres sobrenaturais externos. Reconhece-se que a sociedade funciona melhor quando tem uma religião, mesmo que não exista nenhum Deus na visão desta. Aí está um otimismo irracional, uma visão pautada sobre a necessidade de a humanidade crer e funcionar apoiada em uma mentira. Quanto a esta tal experiência final dos existencialistas, muitos concordavam e diziam até mesmo que uma maneira de alcançá-la era por meio do uso de drogas. A maioria dos casos sérios de drogas nos anos 60 foi impulsionada por essa ideia, por esse desejo irracional. Aldous Huxley foi um dos que sugeriram o uso das drogas para esse fim. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade à síntese do livro O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.